Olá, nós aqui com o Mundo Delas para trazer mais novidades para vocês, trazendo temas muito importantes e impactantes que podem trazer conhecimento para que você estabeleça um novo contato com o seu dia a dia e pode, através disso, agregar alegria, prosperidade, abundância e mais saúde para o seu mundo. Hoje eu estou com uma convidada muito especial. Além de ser uma moça linda, é uma mulher que tem uma história incrível e ela vai falar conosco de uma técnica diferente que a maioria das pessoas tem um desejo muito grande de conhecer. Então, eu estou aqui com Juma Lima, que é Master Coaching em LPF, Low Pressure Fitness. Eu vou pedir para a nossa convidada explicar para vocês toda a sua trajetória e o que significa o LPF, que desperta tanto interesse, tanta curiosidade e que está no topo dos desejos da grande maioria das mulheres. Juma, explica para nós. Olá, pessoal. Doutora Marlene, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, dividir um pouquinho do meu conhecimento, da minha história, acima de tudo, agregar valor na vida das mulheres. Bom, eu sou a Juma Lima, eu sou Master Coach da metodologia LPF, e eu entrei nesse mundo justamente buscando devolver a minha saúde, né? A gente perde alguns pontos importantes na gestação e ali no processo do pós-parto, mas na verdade nós somos instruídas também de uma forma errada, né? Não temos ali um cuidado que deveríamos ter durante o processo pré, ou quando eu estou pensando em engravidar, quando eu engravido e, enfim, no pós-parto. Então, eu desenvolvi algumas disfunções aí decorrentes dessa gestação. Encontrei o LPF no meu caminho em 2017, onde eu reabilitei o meu corpo e entrei para a escola como professora formadora em 2021 e venho desde então aí ensinando esse método para professores de educação física e fisioterapeutas, representando a escola espanhola aqui no Brasil. É muito interessante, né, Juma? A impressão que eu tenho como obstetra há mais de 30 anos é que, de repente, o mundo da mulher se tornou tão diferente daquele mundo original para o qual o nosso corpo foi formatado, que parece que gestar e parir de parto vaginal nos tempos atuais se transformou num desafio muito grande. E se a mulher não tiver um acompanhamento diferenciado, uma orientação que ela possa agregar fatores, diversidades para o acompanhamento gestacional, ela fatalmente pode ter problemas no trabalho de parto que impedem o parto ser um parto tranquilo, prazeroso, problemas durante a expulsão fetal, problemas no pós-parto. Isso eu estou falando de problemas estruturais, gente. Nós estamos aqui falando da alteração física do corpo, que seria a famosa queda da bexiga, a vagina flácida, as distopias, né, Juma? Que é quando fica a parte perineal, ela fica muito alargada pelo processo da gestação e do parto vaginal e a mulher evolui com flacidez, que vão ter uma repercussão tanto na função urinária, durante a eliminação da urina, a micção vai ter a famosa incontinência urinária, a urgência ou a falta de prazer na relação sexual relacionado à flacidez da vagina, que não consegue manter um tônus adequado durante a penetração da relação sexual. Nós sabemos que a libido e o orgasmo da mulher são multifatoriais, estão relacionados a vários eventos, mas é óbvio que a estrutura funcional da região da musculatura perineal
interfere diretamente no prazer sexual. Juma, explica para nós o, qual é a importância dessa integridade da musculatura do nosso corpo. Bom, o nosso corpo, nós aprendemos que é tudo isolado, né? Que a gente tem músculo, que a gente tem osso, que temos ossos, mas tudo isso está interligado. Então, nós temos uma ligação direta entre postura e respiração, por exemplo. Então, a forma com que você senta me diz como você respira, e a forma como você respira me mostra quais disfunções provavelmente você tem. E o nosso assoalho pélvico, né? Ele tem uma ligação direta com o nosso diafragma, que se liga à nossa respiração. Então, ele ali é o nosso mestre, o maestro do nosso corpo, né? O diafragma. Que, quando em disfunção, automaticamente, por conexão facial, para explicar para as pessoas, né, para as mulheres, sabe quando a gente compra aquela carne no mercado, que a gente vai limpar e tem aquele tecidinho branco que se estica, que conecta a carne, que a gente vai limpando? Então, aquilo é fáscia. E nós no corpo temos fáscia que conecta e interconecta tudo. Então, uma boa postura, ela vai fazer com que essa mulher, ela respire melhor e automaticamente que o seu corpo, ele mantenha as suas funções com o mínimo de disfunções possível. Porque o seu corpo, ele vai ele vai trabalhar da forma que dá para ele. Então, se você tem uma respiração ruim ou se você tem uma postura ruim, ele vai continuar trabalhando. Nós vamos gerando mais e mais disfunções. E principalmente um corpo que ele tem um padrão respiratório inadequado ou postural inadequado, a gente tem um impacto direto disso no parto, né? Então, as mulheres hoje em dia têm acesso a até muitas ferramentas, né? Então, quando eu engravidei, eu tinha 24 anos, hoje eu tenho 34. Temos um longo caminho aí, com muita mudança, né? Então, hoje as mulheres têm muito mais acesso a informações que ajudam elas nesse processo. Então, o meu processo de parto, ele foi aos 24 anos, né? Derramando colágeno, estava muito bem. Mas eu tive um processo de parto um tanto quanto desafiador, eu sofri uma violência obstétrica, mas hoje eu entendo todos os fatores que aconteceram ali, né? Mecânicos, de posicionamento de pelve, respiratórios, nada colaborava também. E claro que a gente tem que passar por algumas experiências na nossa vida que a gente não entende muito bem, mas hoje eu entendo que é para levar essa informação para outras mulheres também. Então, a nossa postura, né, nós temos uma estrutura, que é o nosso corpo, que é gigantesca. Então, nós não precisamos pensar somente em ir à academia e treinar ou correr, mas e como eu respiro? E como está o posicionamento da minha pelve? Né? Como está o posicionamento do meu corpo em geral? Como eu me sento? Quais são aqui as disfunções que eu posso estar gerando ao ficar em uma postura que vai me gerar ali um ciclo vicioso, né? Então, compensações constantes. O nosso corpo, ele responde. Uma calça jeans apertada, muito apertada, ela pode comprimir essa pelve e essa fáscia, ela pode, então, remodelar, tensionar, densificar esse tecido. E isso pode gerar dores na relação sexual. Então, são muitas coisas, né, que não são tão claras, talvez, assim, para as mulheres ainda. Tem muita ainda desinformação circulando. Porque tem a estrutura óssea, tem a estrutura muscular que nós estamos mais habituadas a observar, né, Juma? Sim. E além dessas duas estruturas, tem essa pele branquinha, que é a fáscia, que a Juma explicou, muito bem exemplificado, que é o exemplo que ela deu da carne que a gente usa na cozinha, porque é um exemplo comum que as mulheres geralmente veem em casa. É como se fosse aquele nervinho. E estas estruturas são como se fossem elásticos, umas fitas elásticas que ajudam a tensionar este músculo e este osso para reforçar o movimento e ajudar este músculo e este osso retornar para a postura, para a posição original após um movimento. Sim. E isso que a Juma falou da postura relacionada à respiração faz toda a diferença. E nós, mulheres, nesse mundo corrido, nos cuidados com a família, com os filhos, com o trabalho, com os pais, muitas vezes deixamos para o nosso cérebro automático
fazer a respiração e até posicionar o nosso corpo. Então, isso que nós estamos conversando aqui, que a Juma está nos explicando, é fundamental para a saúde. Prestar atenção na respiração e atenção na postura. E isso vem desde jovem, né, Juma? Porque Sim. o que as mães mais fazem, você é mãe também, é corrigir a postura dos filhos, né, não? Sim, O sim. que nós vamos falar para os adolescentes ou para as mães a orientar os seus filhos? É, principalmente hoje em um mundo com muita tela, né? Então, estamos reféns de telas e os nossos filhos, eles já passam. Se a gente parar para pensar nossa vida, a vida dos nossos filhos, né? Quantas horas eles ficam sentados na escola, quantas horas eles ficam sentados em casa, principalmente na frente de um computador ou com um tablet ou um celular na mão. Então, nós temos ali uma posição que ela já não é uma posição tão adequada. Eles sentam não nos ossinhos do bumbum, mas eles sentam ali sobre o sacro, né? Eles se curvam, projetam a cervical, comprimem esse diafragma e começam a mexer no celular e começam a respirar pela boca, por óbvio, né? Tá comprimindo esse diafragma, posicionou essa cervical numa posição que não é funcional. Essa língua, ela sai do céu da boca, onde ela deveria estar, ela cai e ele automaticamente vai abrir a boca e entra num padrão aí de hiperventilação, né? Então ele começa a respirar pela boca, gerando essas disfunções. Porque se o diafragma, o músculo, ele é um músculo que ninguém dá muita atenção para ele, mas ele encurta, ele fica mais rígido. Todo o seu corpo, a gente tem 5 diafragmas. A gente tem na cabeça, a língua, inclusive, com o assoalho da boca é um diafragma também. Nós temos a entrada endotorácica, nós temos o diafragma músculo, o assoalho pélvico também como um diafragma. E todo mundo trabalhando de forma sincronizada. O que acontece se nessa sincronia alguém perde a sua função? Os outros vão ficar sem Fazer uma sincronia também. compensação, né? Exatamente. E isso tem um impacto direto na nossa respiração, na distribuição de fluidos. A criança, principalmente, né, que utiliza a boca para respirar, ela vai acordar cansada, ela vai ter problemas de foco, o famoso TDAH também, né, que tem aí uma ligação direta com a respiração. Vai acordar sempre cansada, vai precisar sempre de alguma compensação e vai ter um corpo aí muito mais cansado, né? Não vai ter uma oxigenação adequada. Então, não só as crianças, mas nós já estamos nesse padrão. Então, imagina a criança, que ela fica ali, né, à mercê o dia inteiro das suas funções, seja fazendo uma aula, seja numa aula de reforço, seja em casa, na frente do celular, enfim. Nós temos que buscar mais esportes, mais movimento, né, para o nosso corpo, e não o contrário, sair da inércia. As escolas japonesas, elas fazem um intervalo entre as aulas e os professores orientam as crianças a se exercitarem naquele espaço limitado ao lado da carteira e fazerem a respiração. Então, isso já vai oxigenar o cérebro dessas crianças Sim. e trazer outro tipo de qualidade para o ensino, o aproveitamento do ensino, né? Sim. Nós tivemos recentemente um congresso de nutrologia e me chamou muito a atenção, Juma, a aula sobre a apneia do sono. E foi mostrado o mapa da apneia no mundo. E é simplesmente assustador, porque a apneia está sendo uma condição muito constante, muito frequente. Então, são falhas na respiração durante a noite, aonde existe um processo físico que a língua cai e obstrui a passagem do ar, cai a oxigenação no cérebro e a pessoa desperta. Então, pode ser um despertar que a pessoa percebe, abre o olho e volta a dormir quando ela consegue, ou pode ser micro despertares que ela não percebe que chegou a superficializar o sono, mas sempre vai haver um prejuízo muito grande na renovação celular, na oxigenação, na atenção e principalmente na produtividade para este cérebro no dia seguinte. Sim. Seja de uma criança que precisa do aprendizado na escola, seja
de uma adulta que vai precisar produzir na empresa, Sim. gerando também a questão de memória, né, Juma? Exatamente. Que dica que você traz para nós sobre a respiração? Para que as pessoas que estão em casa já preocupadas se estão respirando bem, se o diafragma está funcionando direito, qual é a dica de ouro para prestar atenção na respiração e até corrigir essa respiração? Claro, temos várias, vou compartilhar algumas importantes, mas só linkando. Tão importante para a memorização, o processo de aprendizado é o sono, né? Então, as nossas crianças, ou a gente realmente, um sono reparador, ele precisa de descanso. E se eu não uso a via correta, que é o nariz, se eu estou usando a minha boca para isso, se eu babo, se eu acordo com a boca seca, se eu ronco, eu estou utilizando a boca, porque se a língua ela está no céu da boca, onde ela deveria estar e ela foi feita para estar lá, a gente não teria isso, não ronco, né? A sua boca ela vai estar fechada. Ela se abre justamente para a entrada de algo. Então, ela vai abrir para entrar o ar. Mas uma dica para respiração, primeiro é descobrir se você consegue posicionar a língua no céu da boca, né? Então, como é isso, Juma? Seria a ponta da língua no meio da boca? Não. Atrás dos 2 primeiros dentes, né, os incisivos, fica a nossa pontinha e o corpo da língua fica no céu da boca, como se a gente fosse brincar de estralar. Tá vendo como ela gruda lá em cima? Ó? Então, nesse momento, ó, ela gruda, só que não é algo que eu faço esforço. Eu coloco ela no céu da boca e eu desconecto, inclusive, os dentes superiores dos inferiores. Eles não ficam grudados. Isso vai me ajudar até na TM ali, né? Então, pensando nas disfunções aí temporomandibulares. Então, eu desconecto. Você já vai conseguir ver um relaxamento nessa cervical. Quando você conecta a língua no céu da boca, você vai perceber que sua coluna, ela alinha. E você cresce. Tira ela, põe no chão da boca e coloca no céu da boca. Percebe que é como se alguém viesse e puxasse um fio de cabelo alinhando a sua coluna. Então, primeiro, para uma respiração eficiente, até porque isso vai ajudar na entrada de ar, já é o primeiro passo. Segundo, a respiração ela foi feita para ser silenciosa. Se você está fazendo barulho, se tem muito esforço para respirar, a gente está numa via que é a via simpática, né, de luta ou fuga, alerta, e isso não é interessante. E a gente fica com uma respiração mais superficial, porque se eu faço barulho, eu vou usar o ombro, eu vou usar a musculatura acessória para fazer esse processo. E quando eu não faço barulho, eu uso os lóbulos inferiores desse pulmão, melhorando essa capacidade diafragmática. Então, eu vou ajudar na eficiência do meu diafragma quando eu deixo essa respiração inaudível, silenciosa. Eu sinto essa expansão da caixa torácica com essa língua no céu da boca. Então, o ar entra e ele sai sem barulho. Já são 2 dicas aí interessantes. Então, respirações silenciosas com pequenas pausas entre a inspiração e a expiração. Então, eu inspiro, eu faço uma breve pausa e eu solto o ar, tentando acompanhar o dobro de tempo que eu usei para inspirar. Então, se eu inspirei em 2 segundos, faço uma pausa de 1 e eu solto, por exemplo, em 4 segundos. Isso já vai ajudar os fatores de ansiedade, produção de óxido nítrico, que acontece principalmente nos seios paranasais. Vai ajudar a regular o nervo vago, pensando em nervo vago, índice de inflamação no nosso corpo. Então, gente, a respiração, ela é remédio, né? A respiração, ela é literalmente um remédio mais puro e sem custo, assim, que está, né, ao nosso alcance. Deveria ser matéria do ciclo básico de ensino, a postura, a respiração. Deveria ter uma cadeira, né, uma matéria, disciplina no ciclo básico, ensinando sobre normas que promovem saúde, não é, Juma? Sim, sim. E essa respiração inadequada que a Juma está explicando, que força, né, essa musculatura da região do pescoço, essa musculatura aqui, é causa de deslocamento das vértebras da coluna cervical, as famosas hérnias. Hérnias, sim. Por quê? Porque é uma tração inadequada que fica constantemente deslocando para um lado, porque o nosso corpo precisa de um equilíbrio. Nós temos o lado direito e o lado esquerdo. Sim. Então, é necessário que haja um equilíbrio de forças. Quando nós temos uma postura viciosa, que estou sempre ligado para um lado, dirigindo para um lado, sentado de um lado do corpo e não sentada sobre os ossinhos da bacia. Eu estou sentada no osso de trás, que é o sacro.
que a Juma já explicou, e eu permito esse desequilíbrio, eu vou estar favorecendo um lado. O lado contralateral vai precisar Compensa. fazer uma força maior, um esforço grande e compensar. E é claro que esse esforço maior para a compensação vai vir de um status de desequilíbrio, né, Juma? Sim. Por quê? Porque se eu estou numa postura viciosa, com uma respiração inadequada, eu estou mal oxigenada, estou inflamada e estou com as células em desequilíbrio. Então, quando o meu corpo precisa fazer um esforço extra para compensar, como se fosse consertar uma ponte que está querendo cair, ele já está saindo de um estado de desvantagem muito grande e tentando usar um recurso que não está no seu melhor momento. Então, a chance de ter dores, de ter desníveis, né, de ter lordoses é muito maior do que quando nós naturalmente fazemos a respiração que a Juma nos ensinou e já buscamos esse equilíbrio e distensionar essa musculatura no dia a dia. Sim, e até pensando hoje no o alto índice que nós temos de pessoas que estão o tempo todo recebendo diagnósticos de ansiedade. Essas Mais de pessoas. 60% da população brasileira. Agora, vamos lá. Se você tem uma respiração que ela é inadequada, que ela é acelerada, que você utiliza musculatura acessória, se você entra em um ciclo onde você literalmente muda o pH sanguíneo, você vai ter um ritmo cardíaco um pouco acelerado, você vai ter uma demanda para hiperventilar muito maior, você não vai descansar. Então, eu arrisco dizer que a maioria dessas pessoas hoje que são diagnosticadas com ansiedade só não sabem respirar. Porque hoje não existe um protocolo, por exemplo, você tem ansiedade? Pratique uma atividade respiratória, está aqui prescrito para você primeiro. Faça isso por 3 meses. Não deu resultado? Vem aqui, eu vou medicar você. É sempre o fármaco, né? Na maioria das vezes, ele vem na frente, porque a gente não tem a bula do corpo. Então, senti uma dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. Eu não senti uma dor de cabeça e paro para pensar, será que eu tomei água hoje? Será que eu tomei um café hoje? Coisas que eu sou habituada a fazer. O que eu não fiz hoje? Será que eu vou ficar menstruada? Então, o nosso corpo, ele não necessariamente uma dor ela é ruim, às vezes é um sinal, né? Pedido de socorro. Exatamente. Então, só que o que a gente faz com o pedido de socorro? A gente vai maquiando, né? Com um remédio para dor. Eu não vou no médico e procuro, eu começo a tomar. Quando eu vejo... É que nós fomos vítimas de um sistema com excesso de trabalho, grandes cidades, muito tempo de deslocamento, como numa cidade como São Paulo, muita cobrança nas empresas, trabalha-se o dia todo, depois tem a faculdade à noite, uma alimentação que não traz para o organismo o nível de vitaminas e minerais suficiente para a construção destas células com vitalidade positiva. Então, nós estamos, né, Juma, a maioria de nós envoltas nesses processos. Daí a importância dessa reunião nossa aqui hoje, que traz a oportunidade de mostrar para as meninas, para as pessoas, técnicas simples, passíveis de serem feitas no escritório, durante o trânsito, no deslocamento, na hora do lazer, em casa, e que vão contribuir para a saúde. Sim. Então, vamos lembrar da respiração, prestar atenção, né? Atenção. Sim. Em vocês, prestar atenção na postura, na respiração. Sim, né? sim. Que é uma consequência. Juma, conta para nós, depois dessa brilhante explicação, o que é mesmo o LPF? Em que consiste essa técnica que desperta tanto interesse e excelentes resultados na correção de vários problemas que antes a gente não tinha recursos para resolver? Então, vamos lá. O LPF é conhecido como a técnica da barriga negativa, né? O Low Pressure Fitness. Ele é uma metodologia baseado na neurociência, né? Na neuroeducação,
Então, quando a gente fala de um método, nós estamos entendendo que nós estamos unindo várias técnicas dentro desse método. Ele é muito confundido pelo vácuo abdominal. Então, aquela manobra de aspiração diafragmática, quando a gente faz o vácuo, abre as costelas. Todo mundo que faz isso acha que está fazendo LPF, na verdade, não. O LPF ele foi criado com uma base muito sólida, primeiro, nós priorizamos a respiração, que é readequar esse padrão respiratório, né? Ensinar essa pessoa, literalmente, o potencial dessa respiração. Eu ensino para ela qual que é a via, a área que ela deve utilizar, o volume a gente vai adequando, para então depois a gente pensar em aspirar, né? Porque é uma manobra só com o diafragma de alongamento, digamos assim, para melhorar aí essa mecânica diafragmática também. E também tem essa aspiração visceral, que ajuda a descarregar também esse assoalho pélvico, a melhorar ali os níveis de tensão desse assoalho pélvico. Então, nós não trabalhamos com contração, nós não trabalhamos com nenhuma força voluntária, é uma ação involuntária. Nós estamos trabalhando o tônus geral desse corpo, que é literalmente o sistema nervoso aí parasimpático, pensando também nesse equilíbrio e pensando em tônus. Depois disso tem a parte postural. Então, nós temos várias pautas posturais, alinhamento de pés, desbloqueio de articulações, posicionamento de pelve, alinhamento da coluna, né, do esqueleto axial, da coluna vertebral, posicionamento de cabeça, ativação de serrátil, com posicionamento de braços e ombros, tudo isso para potencializar essa prática. Mas tudo está ligado ao contexto geral. Então, a forma como que você respira e se posiciona durante ali a prática. E, claro, tem aí o vácuo abdominal, que não é uma obrigatoriedade. Então, não necessariamente você vai ter ou não resultados dependendo do vácuo. Eu escrevi recentemente um e-book sobre o vácuo abdominal, chama Os Segredos do Vácuo Abdominal, onde eu explanei o que a internet não tem, porque a internet ensina como um mecanismo muito fácil e não é, né? Então, nós podemos gerar disfunções se a gente praticar sem ali uma orientação. Então, o LPF, ele agrega tudo isso. O LPF, ele tem uma dimensão muito grande, pensando nesses dois pilares, postura e respiração. Então, é uma metodologia que agrega todos esses fatores e que tem como base a respiração. Exato. Olha que lindo, gente. E sabe uma coisa que é interessante? As pessoas ficam assim, quero reduzir medidas. Se você respira errado, você não vai reduzir medida, porque o transverso, ele participa do processo da expiração. Então, a sinergia, né? Existe uma sinergia aí entre o transverso também e o assoalho pélvico. Então, quando nós devolvemos tônus para esse transverso, nós fazemos essa ação de acinturar, melhorando esse padrão respiratório, porque ele vai ativar, né? Ele tem ação excêntrica na expiração, onde ele faz essa contenção visceral. Se essa pessoa ela tem um padrão respiratório, por exemplo, paradoxal, que é quando eu respiro, eu inspiro, eu expiro, esse abdômen deveria entrar, ele está indo para fora, nós temos um grande problema, né? O transverso que ela está falando é essa cinta que nós temos aqui, ó, que faz a barriga ficar barriga de tanquinho, que é o que ela está falando, a pressão negativa. Exato. É a famosa barriga de tanquinho que as pessoas querem ter, mas que é difícil, é uma tarefa árdua, porque envolve respiração, reposicionamento muscular e hidratação, alimentação. E vocês estão vendo como tudo está relacionado a essa resposta automática do nosso corpo. Então, quando a Juma fala que é o parasimpático, é a parte do nosso sistema nervoso que funciona sozinho. Eu falo que é o CEO da empresa. É ele que comanda a respiração automática, o batimento cardíaco, as funções neurológicas. Por isso que a ansiedade muitas vezes não depende de uma situação específica, ela aparece, acontece do nada. E também a parte glandular, a secreção hormonal. Sim. Então, para vocês verem que é bem complexa a ação do sistema nervoso central parasimpático nas funções vitais. E controlá-lo é um segredo para ter saúde. Então, a Juma está passando para nós uma pérola de saúde, Sim. que é o controle da respiração, o posicionamento da língua no céu da boca, que vai envolver essa melhor oxigenação.
Sim. E o transverso é tão importante, né? As mulheres gostam, né, de usar cinta, por exemplo. E ele é um músculo que precisa de estímulo. Então, não é uma cinta que vai resolver. Se você não estimulá-lo da forma correta, inclusive a cinta vai te colocar num Pior, padrão né? respiratório superficial. Então, hoje nós vivemos em um mundo em busca do rápido. Eu quero um resultado rápido. Eu quero usar esse vestido, vou colocar uma cinta. Eu quero, enfim, as pessoas elas não buscam função. Então, o LPF, se eu pudesse resumir, ele seria resumido em função, em restabelecer a função desse corpo, né? Gerar essa homeostase para que esse corpo ele funcione de uma forma integral, sem compensações, fazendo com que essa pessoa consiga performar de forma natural. Então, sem aí nenhum dano, nenhuma consequência dos seus padrões aí compensatórios, enfim. Então, a LPF é muito incrível, é uma metodologia muito incrível. E normalmente, Juma, como que funciona a prática do LPF, né? É necessário uma avaliação, com certeza, e depois a prática, ela é feita semanalmente, 2 vezes por semana. É possível utilizar os recursos tecnológicos que nós temos hoje e fazer, por exemplo, um atendimento com a Juma, essa super especialista, no modo online? Explica para nós. Então, isso é interessante, a sua pergunta ela é maravilhosa, doutora Marlene, porque hoje as pessoas, justamente pela tecnologia que facilita e é muito necessária, mas nós temos muitos prejuízos também, porque alguns profissionais, eles não seguem a risco que deveriam. Então, por exemplo, o LPF é uma metodologia que, sim, você consegue fazer online, porém ao vivo. Não existe, gente. Se você comprar qualquer protocolo de LPF, está errado. A escola espanhola nem autoriza a venda de uma aula de LPF gravada, porque é individual. Eu não tô te vendo. E é Eu no não sei. momento, né? Eu não sei como você está respirando, eu não estou te vendo. O que garante que você está seguindo ali os meus comandos gravados? Agora é diferente, ao vivo eu te falo, não, né? Eu consigo fazer as correções. Então, o LPF, claro, a gente faz uma avaliação muito minuciosa do padrão respiratório, da função da parede abdominal, da postura, facial também. A gente vai analisando tudo isso para, então, criar ali uma linha de intervenção a curto, médio e longo prazo. Eu, por exemplo, entrego um relatório ali, depois da avaliação, a curto, médio e longo prazo, mostrando como essa pessoa está nesse momento e onde eu vou levá-la e quais são as ferramentas que eu vou utilizar nesse processo. A aula de LPF ela pode ser realizada 1 ou 2 vezes na semana, até mais. Depende muito da pessoa, do que ela pode investir, do tempo, tudo, né, Cada caso relacionado. individualmente, né? Exato. É uma aula que tem uma duração de 1 hora e a gente divide em aquecimento, em parte principal e parte final, sendo que nessa parte principal vai envolver ali a utilização de posturas associadas a essa respiração e, se a pessoa puder, a aspiração diafragmática. A parte inicial nós vamos preparar todo esse corpo, preparar toda essa respiração e a parte final é a conexão de tudo que nós vivemos nessa aula para então fazermos ali uma nova análise de como esse corpo se encontra no final. E como nós estamos atuando em um sistema que ele é tão complexo e lindo, ele agradece muito rápido. Então, você consegue perceber a melhora no seu padrão respiratório, no seu bem-estar, na sua postura, numa velocidade muito grande. Por isso que as pessoas às vezes reclamam, eu fiz o LPF, mas não tive resultado. Será que você fez mesmo o LPF? Será que você foi conduzido da forma correta? Porque nós temos uma formação que ela é extensa, a formação de base ela tem 45 horas de duração, fora as especializações. Então, tem gente que faz um nível de 15 horas e fica falando, eu sou professor de LPF eternamente, né? Não passa por nenhuma atualização, enfim. É uma metodologia que, sim, você consegue fazer online, só cuidado. De forma gravada, nem eu tenho. Se tivesse, eu acho que a gente ganharia muito dinheiro, né? Se fosse isso, teria um programa gravado com aulas guiadas. Isso não existe, isso não é nem permitido. E vocês têm um cadastro nacional de profissionais capacitados pela técnica para que as nossas espectadoras possam checar o nome em cada região onde elas estão? Sim. Existe uma associação que referencia esses profissionais que têm a formação? Sim, aqui no Brasil a gente tem o site, o www.lpfbrasil.com.br e nele você tem o encontro licenciado. Nesse encontro licenciado só vai existir a indicação de um licenciado que cumpriu a formação de base
e avançou com uma especialização, ou seja, ele é um especialista. Nós sabemos que ele foi a fundo na metodologia. Dentro do site da Espanha, você consegue ver os nomes das pessoas que são certificadas ou não. Então, às vezes, a pessoa fez um nível, vai ter lá, nível 1, né? Então, essa pessoa ela não tem o domínio da metodologia. A gente fala sempre que o domínio 100% da metodologia, ele vem com os 3 níveis. Ela está apta a aplicar com o primeiro nível, mas ela precisa seguir. Agora, se eu fiz o meu primeiro nível em 2020, estou até hoje, eu estou bem defasada. Defasada. Bem defasada. Então, esse profissional, ele precisa seguir e se atualizar. Na medicina, você se atualiza quantas vezes por ano? 25 horas por dia. Porque a ciência, ela é dinâmica. A ciência é dinâmica, O conhecimento, né? os processos celulares são dinâmicos, né? Até o processo de adoecimento é dinâmico. Nós começamos a nossa conversa mostrando que a dinâmica da gestação, de todo o processo, modificou. E que a sensação que eu tenho é que o corpo da mulher hoje não está tão preparado mais como era antigamente para passar por tudo isso sem a ajuda de várias metodologias, de vários processos e de uma avaliação muito minuciosa, né? Sim. Então, essa avaliação, esse aprofundamento nas técnicas é necessário em todas as áreas, né? Sim, sim, com toda Então, tá aí a certeza. dica, vocês consultem o site www.lpfbrasil.com.br para ver a lista de profissionais capacitados nas regiões próximas a vocês, né? Exato. Juma, eu sei que está muito gostoso, né? O tema é muito interessante, eu sou apaixonada por tudo que envolve essa questão de corpo, de respiração, porque faz um contato conosco e faz essa percepção da nossa postura, do nosso corpo e facilita muito identificar para corrigir quando algo está saindo deste equilíbrio, né? Sim. Eu tenho certeza que nós vamos ter outros encontros para poder falar com as nossas espectadoras mais detalhes sobre o LPF. Agradeço muito a sua participação, a sua dica que você deu sobre a respiração. Tenho certeza que todo mundo vai começar a prestar mais atenção e quero que você faça as suas considerações sobre o que o LPF trouxe para você e como que você projeta a técnica aqui no Brasil e o que você tem de mensagem para o mundo delas. Bom, o LPF, eu falo que ele mudou a minha vida, né? A minha consciência como mulher, a minha consciência profissional. Então, eu migrei, né? Eu fui trabalhar 100% com o LPF, então ele me deu um salto, assim, mesmo. O clichê, o famoso divisor de águas. Existe muita desinformação na internet sobre o LPF, então fica a minha mensagem de cuidado, né? Cuidado com as desinformações que espalham por aí. Eu acho que vale a pena você perguntar sempre para uma pessoa que é certificada, real na metodologia, que vive isso, que trabalha com isso, que entrega resultados. E o LPF, ele muda, assim, muito a vida das mulheres e, acima de tudo, a autoestima, recupera a autoestima das mulheres. Eu fui uma mulher, principalmente, que recuperou sua autoestima. Engordei 18 quilos, basicamente, na minha gestação. Então, tive um corpo recuperado 100% com LPF. Sou muito grata a essa metodologia. E a minha mensagem para as mulheres é essa, de não se entregue, né? Sempre busque o melhor para você. Sempre encontre um momento para se cuidar, porque nós somos o nosso bem mais importante, o nosso corpo é o nosso templo mais precioso. Então, cuide bem desse templo, que com certeza o resto, ele vem por consequência e por merecimento. Sensacional, agradeço mais uma vez e convido todos vocês a seguirem a Juma. Fala para nós a sua rede social e aonde as pessoas podem encontrar, através de você, Juma, mais informações sobre essa técnica tão promissora, tão nova e que tem resultados maravilhosos para que todo mundo tenha mais conhecimento. Sim. Ó, meu Instagram é @JumaLima, com 2 M's.
Eu ministro cursos para profissionais de educação física e fisioterapeutas. Então, ali na minha bio, você consegue ter o acesso direto ao site do LPF Brasil. As minhas regiões, eu não atendo o Brasil inteiro, nós somos 5 profissionais atuando em todo o Brasil. Eu ministro cursos em Goiânia, Brasília, Espírito Santo, Mato Grosso em geral, Mato Grosso do Sul. Também atuo em Salvador. E, às vezes, aqui em São Paulo, no Rio, enfim, depende um pouco da demanda, né? Mas temos profissionais maravilhosos ao longo de todo o Brasil. Então, se você deseja realizar a formação, entre em contato com a gente, entre em contato lá no site, veja a capital mais próxima e as datas também estão todas disponíveis lá no site. Vocês viram que preciosidade e que presente nós tivemos com a presença da Juma aqui para brilhantar o nosso mundo delas.